Esse é o Nerdomania. Antes de embarcarmos nesta viagem ao passado, eu quero lhe pedir, se inscreva no canal, deixe seu like e comente. Você é muito importante para nós. Vamos lá? Aperte os cintos e embarque comigo nesta longa viagem. Como civilizações com ferramentas primitivas criaram obras tão magníficas que até hoje desafiam a engenharia e a ciência moderna. Até hoje não existe um consenso entre arqueólogos e cientistas como e quando foram feitas. Alguns dizem que foram feitas por outras civilizações mais antigas e muito mais avançadas que a nossa, construindo grandes estruturas que hoje dificultam o entendimento. No alto das cordilheiras dos Andes, próximo a La Paz, se encontram as misteriosas ruínas de Pumapunku. Espalhadas em um planalto desértico a mais de 3.500 metros de altura, os blocos megalíticos encontrados estão entre os maiores do mundo, com 8 metros de comprimento e pesando 100 toneladas. Quando foi encontrada pelos Incas, Pumapunku já está abandonada e não possuía registro de quem a construiu ou quando foi feita. A pergunta é: como foram construídas e como as pedras foram removidas? Em formato de H, aparecendo peças que se poderiam encaixar, qual seria a sua finalidade? Mas antes de responder, vamos ao Egito. Lá se encontra o obelisco inacabado de Assuan. Com 42 metros e mais de 1.000 toneladas, teria sido o mais alto do mundo se tivesse sido finalizado e erguido. Não só o tamanho e o peso causam curiosidades aos estudiosos, o obelisco foi talhado em granito rosa, uma rocha extremamente dura, mais dura que as ferramentas usadas pelos antigos egípcios. Como foi possível esculpi-lo usando ferramentas rudimentares? Levando em conta que havia pouco espaço para golpes mais fortes necessários. Não sabemos o método de sua construção, nem mesmo as ferramentas usadas. Mas, examinando as pedras, nota-se que há um desgaste semelhante às pedras do Peru. Os egípcios construíram todas as suas maravilhas ou herdaram de uma civilização ainda mais antiga, ou receberam ajuda de extraterrestres. Os arqueólogos estão em dúvida com o que Pumapunku deveria ser ou parecer. Qual seria o seu propósito? Cientistas acreditam que o lugar foi construído há 2.000 anos, mas o arqueólogo Polanski discordou. Após décadas estudando as ruínas e sua arqueoastronomia, em 1945, ele propôs que Pumapunku era muito mais antigo, datando as ruínas entre 15 a 17 mil anos antes de Cristo. Hoje, a ciência moderna ainda não tem uma idade precisa para as estruturas, que poderiam ter centenas de milhares de anos. Mas, sem ter sua idade e finalidade revelada, como foram construídas? Estudiosos acreditam que os blocos de andesito foram moldados com ferramentas primitivas, de pedra, mas muitos pesquisadores não aceitam essa teoria para o sofisticado trabalho, pois seria necessária uma avançada tecnologia de ferramentas. Os blocos foram cortados em ângulos retos e precisos. Além disso, têm buracos difíceis de serem reproduzidos. É difícil acreditar que pessoas com tecnologia e ferramentas primitivas poderiam construir obras tão perfeitas e precisas. Asnala, no oásis de Tâmia, na Arábia Saudita, é um dos fenômenos que a ciência tenta explicar até hoje. De acordo com os geólogos, a fenda perfeita entre as duas pedras são completamente naturais. O mais provável é que o chão moveu-se ligeiramente abaixo de um dos suportes, fazendo ela se dividir. Dentre estas, existem outras teorias, sempre apontando para causas naturais. Mas, para os arqueólogos, as pedras foram cortadas usando uma tecnologia avançada que não existia na época. Olhando a foto, parece ter sido separada por uma espécie de laser. Será que isso foi obra de mãos humanas? Ou de uma civilização tão avançada
que habitou aqui e nos deixou há milhares de anos. Bom, poderíamos retornar ao Egito e pensar um pouco mais. Como 2,5 milhões de blocos foram cortados com extrema precisão? A maioria dos blocos que compõem a Grande Pirâmide são calcário e arenito sólido. Os de calcário pesam quase 3 toneladas cada bloco, foram tiradas de lugares próximos. Mas os de granito, alguns com mais de 70 toneladas, foram arrastados por mais de 800 quilômetros de distância. Como uma civilização antiga sem meio de transporte adequado, ferramentas necessárias, e isso considerando o terreno difícil do local, foi capaz de cortar e transportar por 800 quilômetros cada bloco de 70 toneladas. E como foi possível erguê-las e colocar no lugar com tanta precisão? Lembre-se que falamos de estruturas que podem ser mais antigas do que se sabe e ainda estão de pé. Com o tempo, a erosão e fenômenos climáticos causaram o desgaste que vemos hoje em dia. Mas, para alcançar o resultado das pirâmides, cada bloco deveria ter sido cortado com extrema perfeição e precisão. Poderia uma civilização tão antiga ter a tecnologia tão precisa e avançada? Como eles cortaram e transportaram as pedras de 70 toneladas da sua origem até o destino final a mais de 800 quilômetros de distância? Como moveram através de um terreno desértico e depois levantá-los um acima do outro e assim construírem as pirâmides? Mesmo que os trabalhadores alcançassem o que parecia impossível, posicionar 10 blocos por dia, finalizar 2,5 milhões de blocos de pedra na pirâmide, levaria cerca de 250 mil dias, ou seja, 664 anos. O tempo de construção não seria compatível para ser usado como túmulo, para quem era supostamente feito. Eles dizem que as pirâmides foram feitas como túmulos para faraós mumificados. Mas por que nunca foram encontrados nenhuma múmia dentro das pirâmides? Teriam as pirâmides uma outra finalidade? Quanto mais aprendemos sobre a pirâmide de Gizé, mais difícil fica acreditar que foram construídas por mãos humanas. Muitos acreditam que as pirâmides eram portais para outros mundos, outra dimensão, que em seu interior abrigavam máquinas e tecnologia extraterrestre. Lembrando que elas estão perfeitamente alinhadas com o cinturão de Órion. Os egípcios não tinham conhecimento sobre geologia moderna, e sem esse conhecimento seria impossível que tal monumento não desmorone ou afunde sobre o terreno desértico do local. Na engenharia civil moderna, se considera aceitável uma taxa de sobrecarga de 15 centímetros em 100 anos. Mas digamos que as pirâmides têm 4.000 anos, como dizem os cientistas. A Grande Pirâmide, com peso de 6 milhões de toneladas, afundou cerca de 127 centímetros. Mesmo se tiver cerca de 4.000 anos e não 10.000 anos, como muitos acreditam, afundar apenas 127 centímetros é definitivamente uma conquista arquitetônica que não pertence a este mundo. Para você ter uma ideia, na construção moderna é um desafio extraordinário manter cada lado da construção com um desvio de 6 centímetros. Mas a Grande Pirâmide tem um desvio apenas de meio centímetro. Isso é impossível replicar nos dias de hoje, mesmo com toda a nossa tecnologia e conhecimento. Como foi possível? Como eles conseguiram? Muito obrigado por assistir. Se inscreva no canal. Você é o nosso principal motivo de estarmos aqui hoje. Um grande abraço e até a próxima.